Então, para o nosso deleite gramatical com o assunto de regência. Regência é algo assim, gente, deixe-me dizer para vocês. É algo assim, entre o fio da navalha. Por que entre o fio da navalha? Porque vira e mexe, nós somos observados pela forma em que nós apresentamos verbos e nomes. E muitas vezes somos questionados pelo que nós usamos comumente nessa relação de apresentação de verbos e nomes. Por que isso? Porque assim, alguns verbos e alguns nomes necessitam ou não de preposição. Toda a história da regência vai estar ligada a isso, ao uso ou não de preposição, tá? Isso é regência. É saber quando o verbo ou o nome são regidos ou não por um complemento que pede ou não pede a preposição. E é isso que nós iremos ver here and now nesta terça-feira maravilhosa, né? Nesta terça-feira espetacular para construirmos, aliás, construirmos não, porque esse conhecimento nós já temos, para melhorarmos o nosso conhecimento, tá? Aí eu vejo aí, espero que vocês atentem para a teoria que tem aí, quando ele fala aí sobre a definição da regência. Tentassem aí para o que diz a definição da regência, porque é a partir desse ponto inicial, é a partir dessa definição que nós vamos observar como se comporta a regência dos verbos na língua portuguesa, tá? Então, gostaria que vocês atentassem aí para o que diz a definição. E a definição diz: regência é a parte da gramática que trata das relações entre os termos de uma oração, verificando se um termo pede ou não complemento. Bom, verificando se um termo pede ou não complemento. E se esse complemento é ou não regido por preposição. Tá? Então, esse é o entorno sobre o que nós vamos ver na parte de regência. Aí ele coloca aí dois exemplos para a gente. Ó. Nós amamos Maria e nós gostamos de Maria. São coisas simples, são coisas triviais, são coisas do dia a dia, mas que nós precisamos atentar para estas questões. Vocês estão vendo aí a tela, não estão? Sim. Beleza. Porque aqui no meu celular eu não estou vendo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, então o que nós vamos analisar é esse complemento que ele está falando aí para a gente. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, quando eu vou fazer a pergunta a esse verbo, nós amamos Maria, a pergunta que eu vou fazer é: nós amamos quem? Aí a resposta que ele vai nos dar, a resposta que ele vai nos dar é aquilo que está ali no elemento com complemento. Maria. Nós amamos quem? Maria. Então, esse complemento aí que a gente está observando é um complemento que não pede preposição. É um complemento que não é preposicionado. Significa então dizer que esse verbo em questão, ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, é óbvio que o seu complemento não vai ser acompanhado por preposição. Por isso que ele colocou: nós amamos Maria. Não tem amamos com Maria, amamos em Maria, amamos de Maria, amamos a Maria. Não tem preposição nenhuma. Por quê? Porque o verbo, ele é um verbo transitivo direto. E como transitivo direto que ele não é regido por preposição. Então ele não pede um complemento com preposição. Essa é a questão, tá? Já no exemplo de baixo tem: nós gostamos de Maria. Observe que agora, antes da palavra Maria, apareceu a preposição de. Opa, mas se apareceu a preposição de, o que é que isso significa? Significa dizer que este verbo, ele é regido por preposição. Ele pede uma preposição. Por isso que ele colocou o de. Porque quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Então, por isso que aí ele coloca a preposição diante do verbo gostar.
Porque o verbo gostar, ele é regido por tal preposição. E como ele é regido por essa preposição, por isso que a preposição ela é obrigatória. Então, regência é isso. É saber quando o verbo vai ser ou não regido por alguma preposição, tá? É saber quando o verbo vai ser ou não regido por alguma preposição. Nos dois exemplos, o primeiro caso não teve preposição, porque quem ama, ama algo ou alguém. O verbo amar é um verbo transitivo direto. No segundo caso, nós gostamos de Maria. Esse de apareceu porque o verbo gostar exige essa preposição. E como ele exige a preposição, assim como ele exige, ela tem então que aparecer, tá? Essa é a questão. Gente, deixa eu ver aqui alguém se alguém está pedindo solicitação para entrar, tá? Assim, a Raquel. É porque no meu celular não está abrindo, aí eu tenho que abrir de tempos em tempos por aqui, tá? Beleza. Seja bem-vinda, Raquel. Bom, vamos voltar. Aí, o que acontece? Aí, ele coloca aí abaixo, né? No exemplo 1, notamos que o verbo amar exige complemento sem preposição. Já no exemplo 2, verificamos que o verbo gostar exige a preposição de antes do complemento. Aí ele diz: quando o termo regente é um nome, dizemos que se trata de regência verbal. Porque nesse caso aí, o que é que nós vimos? Nós vimos o termo regente como um verbo. No primeiro exemplo foi o verbo amar. Nós amamos quem? No segundo caso, o termo regente foi o verbo gostar. Nós gostamos de quem? Então, nesse caso, nos dois primeiros exemplos, o termo regente foi um verbo. Então, isso é regência verbal, tá? Nesse exemplo que ele vai colocar abaixo, ele agora vai colocar o termo regente como um nome. E aí a regência é chamada nominal. Vamos ver o exemplo. Eles eram fiéis, aí observe que tem um a, olha, a preposição a. Eles eram fiéis ao amigo. Aí o que é que está acontecendo? O termo regente agora é o nome fiéis, que é um adjetivo. Aí eu vou fazer a pergunta, é esse nome. Eles eram fiéis a quem? Aí qual vai ser a resposta como complemento na frase? Eles eram fiéis a quem? Qual é a resposta? Ao amigo. Beleza. Então, ao amigo é o termo regido, é o complemento do nome. Só que eu não posso dizer que agora eu tenho uma regência verbal. Agora eu tenho uma regência nominal. Por quê? Porque a pergunta foi feita ao nome fiéis. Como a pergunta foi feita ao nome, então a regência agora é nominal. Só que eu estou observando que quem é fiel. Vamos lá, vou fazer a pergunta, tá, gente? E vocês me dão a resposta da preposição que vai aparecer. Quem é fiel Alguém. a. Exatamente. Então, observe que aparece logo a preposição a. Então, esse nome fiel, ele é regido pela preposição a. Ele pede a preposição a. A regência desse nome, ele é um nome que é acompanhado obrigatoriamente pela preposição a. Então eu vou ter certeza que sempre que aparecer o nome fiel, lá na frente, depois dele, vai aparecer a preposição a e o seu complemento. Fiel a alguma coisa, fiel a alguém. Então sou fiel a meus princípios. Sou fiel a quem? A meus princípios. Então esse termo regente, que é o nome fiéis, é regido por um termo acompanhado pela preposição a. Isso é regência. Aí depois ele coloca: quando o termo regente é um verbo, dizemos que se trata de regência verbal, como foi dito nos exemplos acima. Mas aí ele colocou outro exemplo. Os amigos necessitavam de apoio. Quem necessita, necessita de algo. Só que agora observem que aparece um verbo e não mais um nome. Necessitavam não é nome, necessitavam é verbo. Então agora eu tenho não mais uma regência nominal, agora eu tenho uma regência verbal. Por quê? Porque eu vou fazer a pergunta agora a um verbo e não mais a um nome, como foi feito no exemplo acima. Acima eu perguntei:
Eles eram fiéis a quem? Fiéis é nome. Então, a regência é nominal. Agora, a pergunta que eu faço é, os amigos necessitavam de quê? Necessitavam é verbo. Então, eu tenho agora uma regência verbal e não mais uma regência nominal. Então, quando nós pensarmos em regência, nós vamos pensar na pergunta que eu vou fazer a um verbo ou a um nome. Se a pergunta que eu fizer a um verbo for acompanhado ou não por preposição, eu tenho regência verbal. Mas se a pergunta que eu fizer for a um nome, eu tenho regência nominal. E aí vocês precisam colocar nas cabeças de vocês que quando esses termos regentes, quando nós fizermos perguntas a eles, aos verbos ou aos nomes, eu vou observar se aparece ou não preposição, tá? Eu vou observar se aparece ou não preposição. É isso que vocês vão observar, tá? Então, na segunda tela, ele diz regência de alguns verbos. Agora nós vamos entrar propriamente dito nas regras. Nas regras. Ali foi teoria. A teoria foi só para vocês observarem quando os verbos ou os nomes pedem ou não preposição. Agora nós vamos entrar na regra em si, com alguns verbos que se apresentam nesse primeiro momento em desacordo com a norma culta pela questão do seu uso popular. Quando eu digo uso popular, gente, é porque geralmente nós usamos expressões na língua portuguesa que são faladas no dia a dia, mas que são erradas. Por exemplo, não tem nada a ver com regência, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que é uso popular. Quando nós vamos a um supermercado, um mercadinho, uma panificação, uma mercearia, não importa, comprar alguma coisa, tipo, alguma coisa por peso. Aí o cara vai lá e diz, olha, me vê aí 200 gramas de queijo, 200 gramas de queijo. Aí, essa expressão é uma expressão que caiu em uso popular, mas que está errada. Porque o certo é dizer 200 gramas de queijo. Por quê? Porque a palavra grama é uma redução da palavra quilograma. E a palavra quilograma não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina. Você não diz a quilograma, você diz o quilograma. Se o quilograma é uma palavra masculina, então a palavra grama, que é redução dela, também é masculina. Então, o certo não é dizer pese para mim 200 gramas, e sim 200 gramas. 200 gramas, porque são 200 quilogramas. A palavra é masculina, então o numeral tem que concordar em gênero com a palavra, tá? Então, o que nós vamos ver agora na parte de regência é alguns verbos que se apresentam em desacordo com a norma culta por conta do seu uso popular, por conta da flexibilidade que a língua me permite, de acordo com o dia a dia na expressão oral ou na expressão verbal, né? Então ele diz aí, ó, alguns verbos costumam apresentar problemas de regência, uma vez que o uso popular se apresenta em desacordo com a norma culta. Outros, no entanto, costumam apresentar certa dificuldade porque possuem mais de um sentido, consequentemente mais de uma regência. Então nós vamos analisar dois viés aí. Nós vamos analisar duas partes. A primeira parte é essa: os verbos que se apresentam em desacordo com a norma culta, os verbos que se apresentam em desacordo com a norma culta. E a segunda parte, que nós vamos ver na sexta-feira, são os verbos que têm mais de uma regência. Esses verbos que têm mais de uma regência, eles vão apresentar também, aliás, mais de um sentido, eles vão apresentar também mais de uma regência. E é isso que a gente vai ver lá na frente, tá? Por enquanto, nós vamos analisar apenas os verbos que se apresentam em desacordo com a norma culta. O primeiro que ele nos dá é isso aí, ó, o verbo chegar. O verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar, gente, e não em algum lugar. Olha o que é que diz aí, ó. O verbo chegar exige a preposição a e não a preposição em. Por que ele está dizendo isso? Porque normalmente, nós falamos o que tem abaixo, quando ele diz e não. Normalmente nós falamos assim: chegamos finalmente em São Paulo. Chegamos no colégio. Só que quando eu digo chegamos em Santo André, e quando eu digo chegamos no colégio,
eu estou infringindo uma norma gramatical. Só um minutinho. Eu estou infringindo uma norma gramatical. Infringindo uma norma gramatical e colocando um verbo, colocando uma preposição que não é para aquele verbo. Eu estou colocando uma preposição que não é para aquele verbo. Por quê? Porque o verbo chegar, ele exige a preposição a e não a preposição em. Né? Ele exige a preposição a e não a preposição em. Então, o certo é dizer, como ele colocou aí, ó, chegamos finalmente a Santo André e não em Santo André. Tá? Então, esse verbo, ele é acompanhado ou ele é regido pela preposição a e não pela preposição em. Então, se ligue, tá, gente? A preposição que vocês vão utilizar aí não é a preposição em, e sim a preposição a, tá? Porque ele, infelizmente, é mal utilizado. E como ele é mal utilizado, aí o que acontece? Nós cometemos algumas infrações gramaticais quanto a ele. Belezinha? Então, esse verbo, o verbo chegar, ele é regido pela preposição a. Quem chega, chega a, não chega em. Aí ele coloca aí, ó. Aí ele coloca aí uma observação. Aliás, observação não, ele coloca aí o verbo ir segue a mesma regência do verbo chegar. Ou seja, se ele está dizendo para mim e para você que o verbo ir segue a mesma regência do verbo chegar, significa dizer que o verbo ir também é acompanhado pela preposição a e não pela preposição em. Então, a preposição que eu vou utilizar para o verbo ir não é o em. Ninguém vai em, vai a algum lugar. Iremos a Santo André. Vou ao banheiro. Ah, e tem um detalhe, né, desse vou ao banheiro, é que quando eu digo vou ao banheiro, geralmente as pessoas falam vou no banheiro. Não, não, gente. Não, não. Ninguém vai nu. Ninguém vai nu. Só se for despido, né? Só se for sem roupa. Você vai ao banheiro e não no banheiro, tá bom? Então se ligue, porque este verbo, o verbo ir, assim como o verbo chegar, ele é regido pela preposição a e não pela preposição em. Então atentem a isso, foquem nisso, tá, gente? Pelo amor de Cristo. Então analisem com muita calma e muito carinho essa questão. Então estes verbos, eles são regidos pela preposição a e não pela preposição em. Até aí, tranquilo? E aí? Tranquilo. Beleza, valeu. Então vamos continuar. Então lembra, verbo chegar, preposição a. Quem chega, chega a, não chega em, tá? Verbo ir, preposição a. Quem vai, vai a, não vai em. Tá? Ninguém vai no banheiro, vou ao banheiro. E aí é isso que eu digo, esses verbos eles se apresentam em desacordo com a norma culta, gente, porque nós usamos mal. Quem aqui nunca falou vou no colégio? Quem aqui nunca falou isso? Acredito que a maioria fale. Vou no colégio, cheguei no colégio. Mas, infelizmente, essa quebra de padrão gramatical é o que faz a gente errar. Porque quando eu vou estudar gramática de língua portuguesa, ele vai me dizer que eu não chego no colégio. Eu chego ao colégio. Que eu não vou no banheiro, eu vou ao banheiro. Beleza? Então, atentem a essa questão, atentem a esse detalhe. Vamos adiantar. Vamos para o slide de número 3. O que é que diz aí o slide de número 3? O que é que ele nos mostra? Ele nos mostra o verbo custar. Ah, esse verbo é interessante, hein? Esse verbo é interessante. Muito interessante. Tanto esse quanto o próximo, o implicar. Tá? São verbos que requerem uma atenção maior de vocês. Então, atentem muito ao que eu vou dizer agora, para que vocês não tenham dificuldade de entender. Olha o que ele diz aí, ó. Verbo custar. Ele não está dizendo custar no sentido de valor, de preço, de quanto custa algo no sentido monetário. Não é isso. Olha o que ele diz. No sentido de ser custoso, de ser difícil, o verbo custar pede objeto indireto com a preposição a, seguido de uma oração no infinitivo. Gente, olha a condição que ele está dizendo para esse verbo.
O verbo custar, no sentido de ser custoso, ser difícil, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele pede aí um objeto indireto, com a preposição a, outra coisa. Não pode ser qualquer preposição. Não é com, não é de, não é por. A preposição que esse verbo exige é a preposição a. Só que além desse objeto indireto, acompanhado dessa preposição a, observem que ele também pede uma oração no infinitivo. Vamos aos exemplos que ele dá para a gente. Olha o primeiro exemplo. Custou ao aluno aceitar o fato. Só que me ajudem aí nessa questão dessa frase. Comumente essa frase aí, custou ao aluno, como é que normalmente nós falamos? Como é que normalmente as pessoas falam essa frase? Custou ao aluno. Que preposição as pessoas normalmente usam no lugar desse a? No dia a dia. Para. Para, exatamente. Exatamente isso. Normalmente as pessoas usam para. O aluno custou para aceitar o fato, custou para o aluno aceitar o fato. Não, 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 não. Ele está dizendo para a gente que esse verbo é regido pela preposição a. Essa é a preposição que eu vou utilizar. Custou ao aluno. Então, primeiro, vamos focar aqui, tá, gente? Primeiro, apareceu o objeto indireto acompanhado pela preposição a? Sim ou não? Sim. Sim, que é o ao aluno, né? Ao aluno é o nosso objeto, é o nosso objeto indireto. Tá aí, ao aluno é o nosso objeto indireto. Apareceu. Só que ele diz que além do objeto indireto regido pela preposição a, ele diz que ainda tem que aparecer uma outra coisa. Que coisinha é essa? Oração infinitiva. Beleza, Leonardo. É isso aí. Oração infinitiva. Além do objeto indireto, que já está aí, ao aluno, tem que aparecer também a oração do infinitivo. E onde é que está a oração do infinitivo? Não aceitar o verbo no infinitivo. Beleza, garoto. Perfeito. Aceitar o verbo que está no infinitivo. Então, tem a condição que ele disse. Custou ao aluno, ou seja, foi difícil para o aluno, vai estar no sentido de ser difícil, ser custoso, foi difícil para ele aceitar o fato. Agora, olha que curioso. Olha o que é regência, hein? Olha o que é regência. Olha como ela é fantástica. Ele está dizendo que o verbo custar, no sentido de ser custoso ou ser difícil, ele exige a preposição a. Custou ao aluno, tá aí a preposição a. Mas se eu colocar o foi difícil, se no lugar do custar eu colocar o seu sentido, o seu valor semântico equivalente, se eu colocar foi difícil, eu não vou dizer foi difícil ao aluno. Aí eu já vou dizer agora, foi difícil para o aluno aceitar o fato. Com a expressão foi difícil, eu uso a preposição para. Mas com a expressão custar, no sentido de ser difícil, aí eu uso a preposição a. Acontece muito isso na regência. Muito mesmo. Eu mudo o verbo, eu mudo a expressão e aí muda a preposição. É por isso que regência é complexo. Por quê? Porque eu preciso analisar os verbos em particular. O verbo custar, no sentido de ser difícil, esse exige a preposição a. Mas aí, se eu colocar o foi difícil para quem? Aí, para essa expressão foi difícil, eu uso a preposição para. Tá? Mas como nós estamos analisando o verbo custar, no sentido de ser custoso, de ser difícil, a preposição equivalente para o seu objeto indireto é a preposição a, que é o que ele está usando aí, tá? Agora, olha o exemplo que ele colocou abaixo. No exemplo que ele colocou abaixo, alguém pode me questionar, como eu já fui questionado nessa aula, quando dei em outras ocasiões, alguns alunos me questionaram dizendo bem assim, ô Flávio, quando você diz aí, custa-me crer que ela ainda volte, ou seja, é difícil para mim, ou seja, ele está no sentido de ser difícil, aí um aluno uma vez me perguntou o seguinte, me questionou da seguinte forma, a regra não está dizendo que esse verbo custar, ele pede a preposição a? E eu disse sim, pede a preposição a. Então, nesse caso, a preposição a não está aparecendo como aparece no primeiro exemplo. Porque no primeiro exemplo tem custou ao aluno. Está aí a preposição a. E agora, quando ele diz custa-me crer, a oração no infinitivo até que existe o crer. Está aí a oração no infinitivo. A oração no infinitivo apareceu como segundo elemento da condição.
Mas o objeto indireto, acompanhado pela preposição a, ele não está aparecendo. Mas aí ele não está aparecendo por um simples motivo. Ele está aí. Ele só não está aparecendo. Por quê? Analisem a frase. Custa-me crer que ela ainda volta. A preposição a não está aparecendo visualmente, mas, exatamente esse mais que eu quero que vocês entendam. Onde é que está o a aí? Professor, porque eu acho que Pode o falar. sentido da frase aí no verbo fica custa a mim. Só que ele botou custa-me, porque tá no início da frase, né? Perfeito, Leonardo. Maravilha. Espetáculo, é isso mesmo. Porque quando você vai fazer a pergunta nesse verso, você vai fazer a pergunta da seguinte forma: custa a quem? A mim. A mim. Só que eu não posso usar o a mim aí, custa a mim. Porque eu tenho que usar no início da frase, como o Leonardo falou, eu tenho que usar esse pronome oblíquo átono aí, e não tônico. Então, por isso que eu tenho que colocar custa-me, usando a colocação pronominal com o fator de ênclise mesmo, pronome oblíquo depois do verbo. Perfeito. A preposição não está aí visualmente, mas está subtendida. Quando eu digo custa-me, a pergunta que o Leonardo fez e que ele deu como resposta o a mim, a pergunta é: custa a quem? E aí, no me, que é o objeto indireto, está a presença da preposição a. Ela está subtendida. Ela não está explícita, ela está implícita. E aí, meus lindinhos, meus amados alunos do terceiro ano médio do Colégio Interativo, recordar é viver. Vamos recordar um outro assunto que nós vimos? Nós estudamos no bimestre passado uso dos pronomes oblíquos. Nós estudamos no bimestre passado o uso dos pronomes oblíquos. Lá naquela relação dos pronomes oblíquos, eu coloquei para vocês que o, a, os e as exercem a função de objeto direto. Disse também que os pronomes li e lhes exercem a função de objeto indireto. Mas eu disse para vocês também que os pronomes me, ti, si, nos e vos, estes 5 podem ser tanto objeto direto como objeto indireto. Me, ti, si, nos e vos. Observe que o pronome que ele está utilizando aí é o me. Ou seja, o me, nesse caso, exerce a função de objeto indireto. Custa a quem? Olha o a na pergunta feita ao verbo. A mim, que é marcado pelo me. Então, ele disse aí na ordem de composição do verbo custar, ele disse o seguinte: no sentido de ser custoso e ser difícil, o verbo custar pede um objeto indireto. Pronto, tranquilo. O objeto indireto apareceu, é o me. Acompanhado da preposição a. Está subtendido. Porque quando eu faço a pergunta ao verbo, eu vou fazer a seguinte pergunta: custa a quem? Está lá a pergunta com a preposição a. E o me representa o meu objeto indireto. Só que ele diz que além do objeto indireto, tem que ser seguido de uma oração no infinitivo. Opa, tranquilo, ponto pacífico e resolvido, tudo certo. Ao crer, a oração está também no infinitivo. Então, tudo corretinho, tudo certo, dentro daquilo que ele determina como correto. Aí abaixo ele diz: assim, na linguagem culta, são consideradas erradas construções do tipo: o aluno custou para aceitar. Olha, o verbo no infinitivo até que tem. O verbo no infinitivo até que tem, que é o aceitar. Mas o que é que está falseando a questão? O que é que está tornando a questão falsa? A preposição para. Perfeito. Essa preposição é que não existe. Ele não pode ter a preposição para. Porque ele diz que a preposição que eu uso para esse verbo não é o para, é o a. Então teria que ter o a. Eu não vou nem para a segunda frase, vou continuar na primeira, tá? Vamos imaginar aí, Leonardo e os demais que estão participando da aula, vamos imaginar que agora eu coloque assim, ó, o aluno, atenção, gente, regência tem que ter muita atenção, diante de tudo que foi dito. Ele disse que esse verbo custar, ele pede um objeto indireto, atenção à sequência, viu? Para vocês me responderem devidamente. Ele disse que pede um objeto indireto, acompanhado da preposição a, e depois desse objeto indireto, ele diz que tem que aparecer uma oração no infinitivo. Foi isso que ele disse. E foi isso que nós vimos nos exemplos. Só que imagine agora nessa frase aí,
que tem o aluno custou para aceitar o fato. Imagine que agora eu coloque assim a frase. O aluno custou a aceitar o fato. O aluno custou a aceitar o fato. E aí, essa frase estaria correta? Lembre-se do que o verbo pede. Vamos lá, olha o que é que o verbo pede. O verbo pede um objeto indireto, acompanhado da preposição a, como tem lá em cima no exemplo. Custou ao aluno, está aí ao aluno, que é o objeto indireto, e aceitar, que é a oração no infinitivo. Então, está o objeto indireto e a oração no infinitivo. Em termos independentes, o objeto indireto é uma coisa e a oração no infinitivo é outra coisa. Tá? Ele pede esses dois elementos, o objeto indireto e o verbo no infinitivo. Agora, vocês vão colocar da seguinte forma. O aluno custou a aceitar o fato. Aí a pergunta que eu faço é, colocando dessa forma, vai estar correto? Professor, Pode falar. o verbo aceitar, ele é transitivo indireto? Não, aí ele é transitivo direto, porque o complemento dele é o fato. Mas não se preocupe com ele, não. Se preocupe apenas que ele está no infinitivo. Ele estando no infinitivo, não se preocupe com o que aparece depois dele, não. Tá? Você tem que olhar apenas para o verbo custar. É esse o verbo que você vai analisar. Tá? Lembre-se que esse verbo ele pede o objeto indireto, acompanhado da preposição a, e depois a oração no infinitivo. Nesse caso é o aceitar. Então a oração está no infinitivo, então ela está correta. O que eu estou perguntando, pelo que pede o verbo custar nesse sentido, o que eu estou perguntando é, se eu coloco o aluno custou a aceitar o fato, vai estar correto ou está faltando alguma coisa? Pensem. Ele pede um objeto indireto, e nesse objeto indireto tem que estar a preposição a, e depois do objeto indireto, depois de eu achar o objeto indireto, aí é que eu vou observar que tem que aparecer ainda uma oração no infinitivo. Então, se eu coloco na frase, o aluno custou a aceitar o fato, ela vai estar correta ou está faltando alguma coisa? Tá faltando para aceitar. Poderia botar Não, para. não, o para está errado. Não pode ter o para, não. Essa preposição para não cabe para não cabe para esse verbo. E aí? Tá faltando um elemento que vocês não estão conseguindo ainda enxergar. Tá faltando um elementozinho. Tá faltando um objeto indireto, gente. Se eu disser, o aluno custou a aceitar, aí o que é que vai acontecer? Vai aparecer a preposição a, beleza. Vai aparecer a preposição a. Mas onde é que está o objeto indireto dele? Porque aí eu vou colocar a preposição a ligada ao verbo no infinitivo. Não pode. Eu tenho que ter duas coisas independentes. Eu tenho que ter o objeto indireto e o verbo no infinitivo. Porque se você disser que vai estar correto, então você vai dizer que a aceitar é o objeto indireto. Não pode. O certo dessa frase seria: custou ao aluno, aí eu teria ao aluno, que é o objeto indireto, aceitar o fato. E aí eu teria o aceitar, que é a oração no infinitivo. Ou seja, como está lá em cima, no exemplo de cima. Assim como ele colocou abaixo, ó, eu custo a crer. Olha o que é que ele fez aí. Ele pegou o a, que é a preposição, que está certa, tá? Essa preposição está certa. Eu custo a, esse a está certo. Mas ele pegou esse a e uniu ao verbo no infinitivo. Não, não pode. Não pode, porque são elementos independentes. Esse a que está aí, ele tem que estar acompanhando o seu objeto indireto. E o crer, que é o verbo que está no infinitivo, ele tem que ser independente da preposição a. Então, o certo é dizer, custa-me, no lugar do eu, pega e coloca o me. Custa-me crer que ela ainda volte. Custa-me. E aí o me
vai ser o objeto indireto, custa a quem? A mim. O me vai ser o objeto indireto e o crer, a oração no infinitivo. O que é que eu preciso colocar na minha cabeça desse verbo? Eu não vou sair dele agora, tá, gente? Eu vou continuar nele. Só vou o verbo implicar depois que vocês entenderem esse verbo custar. Por quê? Porque essa prova de regência vai ser um pouco mais complicada. Porque regência requer isso. Requer analisar o que cada verbo pede. Estamos analisando o verbo custar não no sentido de valores, não no sentido de preço. Estamos analisando o verbo custar no sentido de ser custoso ou ser difícil. Esse é o sentido que nós estamos analisando. E ele está dizendo aí na regra que esse verbo pede duas coisas obrigatórias. Ele pede um objeto indireto, acompanhado da preposição a. Pronto, primeiro elemento é esse. A primeira coisa que eu vou achar é o objeto indireto. Vamos para o primeiro exemplo de novo, que está aí na regra, na parte da regra, não no que está errado, no que está certo. Ele está dizendo que pede um objeto indireto acompanhado da preposição a. Vamos lá. Custou ao aluno. Custou a quem? Ao aluno. Está aí o objeto indireto. Já tem o primeiro elemento, que é o objeto indireto acompanhado da preposição a. Já está aí. Mas continuando lá na regra acima, ele diz: pede um objeto indireto com a preposição a, seguido de oração infinitiva. Seguido de oração infinitiva. Então, pronto, ele pede duas coisas. Ele pede um objeto indireto com a preposição a, e depois que eu identificar o objeto indireto, ele pede a oração no infinitivo. Então, custou a quem? Ao aluno. Achei o objeto indireto. Aceitar. Aí apareceu a oração infinitiva. Pronto, apareceram os dois elementos que esse verbo necessita. Quando ele abaixo colocou, ele colocou a forma de maneira incorreta. Por quê? Porque comumente é assim que as pessoas falam no dia a dia. Aí ele colocou: o aluno custou para. Já está errado para. Porque esse verbo custar não pede a preposição para, pede a preposição a. Não é isso? Ele disse que a preposição que pede é o a. Então vamos lá. Então para já não existe mais. Então vou tirar o para e vou colocar o a. O aluno custou a aceitar o fato. Bom, corrigir a preposição. Substituir a preposição para pela preposição a. Beleza, a preposição a apareceu. Só que ele pede, diante dessa preposição, um objeto indireto. E quando eu digo o aluno custou a aceitar, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que eu coloquei o verbo no infinitivo, que é o aceitar, seguido da preposição a, mas não coloquei o objeto indireto. Então, certo para corrigir a frase será: custou ao aluno, aí sim, agora está resolvido. Custou a quem? Ao aluno. Já tenho o meu objeto indireto. Aceitar, e aí eu tenho uma oração no infinitivo. Eu tenho as duas condições que ele me pede. Ele pede o objeto indireto, acompanhado pela preposição a, está aí, ao aluno, e pede o segundo elemento, que é a oração infinitiva, que é o aceitar, que é a oração que está no infinitivo. Tá? Então, esse verbo custar precisa ter essa condição. Então, coloquem nas cabeças de vocês. Pensou no verbo custar, no sentido de ser custoso ou ser difícil, eu tenho duas condições que são obrigatórias a esse verbo. O objeto indireto, seguido da preposição a, e depois a oração no infinitivo. Eu não posso ter a preposição a seguida da oração no infinitivo, como tem no segundo exemplo aí, ó. Eu custei a crer. O que é que ele fez? Ele pegou a preposição a e ligou ao verbo no infinitivo. Não, não pode. Eu não posso pegar essa preposição e ligar o verbo no infinitivo. Eu tenho que ter para essa preposição o meu objeto indireto independente. Custa-me, custa-me, custa a quem? A mim. Agora tudo correto. E o crer é a oração no infinitivo. Belezinha? Beleza. Tranquilo. Então, condicione isso, tá? Agora sim, saindo do verbo custar, vou agora para o verbo implicar. Mas não implicar no sentido de picuinha com alguém, de criar um mal-estar com alguém. Não, não é nesse sentido. Não é implicar nesse sentido. Né? Não é implicar no sentido de incomodar alguém, de fazer picuinha, não. É no sentido de acarretar. Implicar no sentido de acarretar. Olha o que é que ele diz aí, ó. Exige complemento sem preposição. Ui, meus queridos! Olha que maravilha!
Se ele está dizendo que esse verbo aí, implicar, no sentido de acarretar, de produzir por consequência alguma coisa, tá? Esse é o sentido dele, de ter como consequência alguma coisa. Se ele está dizendo que esse verbo existe complemento sem preposição, então ele está nos revelando que este verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Direto. Boa, Leonardo. Direto. Ele é um transitivo direto. Vamos melhorar aí até para vocês. Se vocês puderem fazer aí, eu sempre digo para vocês, eu coloco um caderninho ao lado para vocês, lógico que vocês não vão copiar tudo que está aí, mas pelo menos os verbos e a teoria, né? Tipo, custar no sentido de ser custoso, implicar no sentido de acarretar. Você coloca no caderninho e coloca ao lado qual é a transitividade dele. Por exemplo, o verbo custar. Se o verbo custar pedir o objeto indireto, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Indireto. Pronto. Então, nesse caso aí, você coloca VTI. Então, o verbo custar é VTI, nesse caso, nesse sentido. O verbo implicar, no sentido de acarretar, de ter como consequência alguma coisa, ele exige complemento sem preposição. Então, nesse caso, você coloca VTD, verbo transitivo direto. Vai colocando a transitividade dele ao lado, porque também facilita para vocês na hora de estudar. Porque quando vocês forem estudar, vocês vão lembrar, eita, o verbo custar é VTI. Então, ele pede um objeto indireto. O verbo implicar, no sentido de acarretar, ele é VTD. Então, ele pede um objeto direto, ou seja, não tem preposição. Então, se ele é VTD, o verbo, então o complemento dele é sem preposição. Mas, infelizmente, pelo seu mau uso no dia a dia, ou seja, pela sua aplicação popular, ele é comumente usado de maneira indevida, ou seja, ele é usado como infração à norma culta. E é isso que nós vamos corrigir nessa aula de regência. Nessa aula de regência, nós iremos corrigir as deficiências que há no uso do dia a dia destes verbos, tá? Então vamos ver o que ele coloca aí pra gente, ó. Exemplo: sua atitude implicará demissão. Tal procedimento implicará a anulação da prova. E não, olha o que ele coloca aí abaixo, e não o que normalmente as pessoas falam. Porque normalmente as pessoas falam da forma que ele coloca aí agora, que é o uso popular ou o desacordo com a norma padrão. Normalmente as pessoas falam, sua atitude implicará em sua demissão. Tal procedimento implicará na anulação da prova. Gente, pela teoria que ele nos forneceu, ele diz que esse verbo é transitivo direto. Ora, dona Aurora. Se esse verbo é transitivo direto, significa dizer que ele não pode ser acompanhado por preposição. Se ele não pode ser acompanhado por preposição, então quando ele diz sua atitude implicará em demissão, olha o em, está errado. Porque esse verbo é transitivo direto. E se ele é transitivo direto, ele não pode ser acompanhado por preposição alguma. Assim como no exemplo que tem abaixo. Tal procedimento implicará na. Lembrem-se de que na é a contração da preposição em mais o artigo a. E onde tem preposição para esse verbo, está incorreto. This is impossible. Não há a menor condição. Porque esse verbo é transitivo direto. Potoca, potoquinha, potocão. Então, cuidado, gente, porque esse verbo, ele é um verbo transitivo direto, tá? Se ele é um verbo transitivo direto, não pode ter preposição. Agora, atentem ao valor semântico. Atentem ao sentido estabelecido pelo verbo. Olha o sentido que ele disse lá na teoria, no sentido de acarretar. Se eu for para o exemplo, eu vou observar que o sentido é exatamente esse, ó. Sua atitude acarretará sua demissão. Não é o sentido de antipatizar, não é o sentido de criar picuinha. Não é, por exemplo, Ana implica com Beatriz. Aí, nesse sentido aí, ele vai pedir a preposição com. Porque quando ele diz Ana implica com Beatriz, Ana tem picuinha, Ana antipatiza. Então, o sentido é outro. O problema da regência está aí, gente, é no sentido que o verbo está promovendo, tá?
Então, vocês precisam atentar para isto, para o sentido. Ui, meus queridos, vocês têm que atentar para o sentido. E o sentido que nós estamos trabalhando para o verbo implicar é de acarretar. Consequência. Tá? É o sentido desse verbo. Então, mais uma vez, sua atitude implicará demissão, sua atitude acarretará a demissão. Tal procedimento implicará a anulação da prova, tal procedimento acarretará, produzirá por consequência a anulação da prova. Tá? Então, este verbo é transitivo direto e ele, em momento algum, de maneira alguma, admite a preposição em, porque ele é um verbo transitivo direto. E, infelizmente, ele é utilizado em desacordo com a norma culta, porque popularmente nós usamos sua atitude implicará em demissão, tal procedimento implicará na anulação da prova, e infelizmente esse uso popular acaba destruindo aquilo que preceitua a norma gramatical, onde diz que esse verbo é transitivo direto. E se ele é transitivo direto, não tem como utilizar preposição para este verbo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza. Meninas, participem, viu? Estou vendo aqui Maria Vitória, Raquel, Ruth, Ana Laura. Ana Laura participa de vez em quando. Leonardo, o Lucas Vieira está aí também. E o Leonardo Torres. Até agora só o Leonardo está falando. Participe, gente, porque esse assunto de regência, quanto mais eu praticar, quanto mais eu questionar, mais eu vou ter facilidade em entender. Regência é assim. Observe que a gente está aqui, ó, há 30 minutos falando e eu só falei sobre 3 verbos. Eu só falei sobre o verbo chegar, custar e implicar. E são muitos verbos. São muitos verbos que nós vamos analisar. E até agora só falei sobre esses 3 verbos, exatamente para massificar nas cabeças de vocês, tá? Para deixar bem claro nas cabeças de vocês essa questão. Tá? Então, por favor, tem dúvida, questione, pergunte, deixa a timidez de lado, gente. Estamos entre família, nós somos uma família, família do 3º ano do Colégio Interativo, não há para que ter constrangimentos. Perguntem. Outra coisa, não se sintam, minha pergunta é besta. Não, toda pergunta é pertinente. Toda pergunta é pertinente. A sua pergunta, de repente, é o questionamento ou a dúvida de outra pessoa. Então, faz a pergunta mesmo. Pergunta, tenha ousadia, seja ousado. Pergunte. Só assim você vai aprender e vai fazer com que eu entenda que vocês também entenderam, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Ou a próximo slide. Próximo slide vai falar sobre o verbo morar. Morar. Interessante esse verbo. Ele diz aí, ó, o verbo morar exige a preposição em. Exige a preposição em. Escuta o que eu vou dizer para vocês agora, tá? Ele exige a preposição em, no entanto, não é um verbo transitivo indireto. E aí eu vou querer mais uma vez a participação de vocês. Ele exige a preposição em, mas ele não é um verbo transitivo indireto. Ele diz ali, ó, na frase, ele morava em São Paulo. Ele mora em Araraquara. Em São Paulo e em Araraquara não é o local onde ele mora ou morava? Sim. Sim. Na língua portuguesa, quem é a expressão que indica lugar? Objeto ou adjunto adverbial? Adjunto adverbial. Beleza, Leonardo. Adjunto adverbial. Aí vocês têm que lembrar uma coisa, viu, gente? E isso a gente já falou em aulas anteriores. Então a gente está apenas colocando em prática o que nós já falamos anteriormente. Então nós estamos fazendo aqui uma coxa de informações que nós já vimos antes. A língua portuguesa é assim. Quem impede objeto, direto ou indireto, é o verbo transitivo. Então, quem é acompanhado por objeto é o verbo transitivo. Objeto direto, verbo transitivo direto. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Mas, quando o verbo é acompanhado por um adjunto adverbial, e nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, quando o verbo é acompanhado por adjunto adverbial, esse verbo não é transitivo. Esse verbo é de que tipo?
cheguei a ouvir não, Leonardo. Cortou. Intransitivo. Massa, Leonardo. Parabéns, maravilha. Quando um verbo é acompanhado por adjunto adverbial, esse verbo é chamado de intransitivo. Maravilha, Leonardo. Espetacular. Então, vocês já colocam aí que esse verbo morar, quanto à sua transitividade, ele é um verbo intransitivo. Então, o verbo morar, ele é intransitivo, tá? Sempre acompanhado pela preposição em. Sempre acompanhado pela preposição em. Quem mora, mora em algum lugar, tá? Então, essa preposição em aí vai indicar apenas a circunstância do local onde ele mora. E quem indica lugar, como nós muito bem sabemos, na língua portuguesa, dentro da estrutura sintática, é o adjunto adverbial, tá? Então, esse verbo é intransitivo, ele não é acompanhado por objeto, ele é acompanhado por um adjunto adverbial. Aí ele diz na sequência, a regência do verbo morar vale também para o verbo residir, ou seja, se o verbo morar é intransitivo, significa dizer que o verbo residir também é intransitivo. Quem reside, reside em algum lugar. Quem reside, reside em algum lugar. Então, os verbos morar e residir, quanto à sua regência, são acompanhados pela preposição em e são classificados como intransitivos. Beleza? Os verbos morar e residir são chamados de intransitivos, tá? Então, se liga. Verbo morar e residir, intransitivos. E, para finalizar, a observação que ele traz é: os nomes morador e residente exigem também a preposição em. Por quê, gente? Se os verbos morar e residir são acompanhados pela preposição em, por que os nomes morador e residente também exigem essa preposição? É fácil a resposta, muito fácil. Porque pensa comigo, se os verbos morar e residir, que são as palavras primitivas, são acompanhados pela preposição em, os nomes morador e residente, que também fazem parte da mesma raiz de morar e residir, tem que acompanhar a mesma linha de raciocínio, tem que acompanhar a mesma regra. Se os verbos são acompanhados pela preposição em, significa dizer que os nomes também são acompanhados da mesma forma, tá? É a mesma ideia, tá? Agora só não posso dizer que são verbos transitivos, são verbos intransitivos, porque na verdade não são verbos, né? Na verdade não são verbos, são nomes. Então são nomes que pedem sempre a preposição em, tá? Só isso. Bom, hoje nós vimos a teoria do que é regência verbal. Hoje nós analisamos alguns verbos que se apresentam em desacordo com a norma culta. E aí observe que nós vimos apenas 4 verbos hoje. 5 com residir, né? Porque da mesma linha do morar. Então, temos muito a ver ainda, gente. Temos muito a ver. Mas, ó, mais uma vez, aconselho vocês a estudarem um pouco mais essa parte de regência. Por exemplo, hoje nós estudamos 5 verbos. Poxa, pega um tempinho aí à tarde, depois da aula, e faz uma revisãozinha, já que foram apenas 5 verbos. Não deixa acumular. Porque quando deixar acumular, aí são muitos verbos, acaba perdendo a linha do raciocínio. Se tiver também uma gramática em casa, ou o próprio material de vocês, responde questões. Pega questões no Google também sobre esses verbos, vai responder questões sobre regência. Quanto mais vocês praticarem agora no início, lá no fim vai ser mais fácil. Não deixem para o final, gente. São 5 verbos hoje. Na sexta-feira, a gente vê mais alguns verbos. Belezinha? Beleza. Valeu, gente, mais uma vez. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e na próxima aula a gente dá continuidade. Agora, estudem regência, gente, porque regência... E a gente só está naquela primeira parte que eu falei para vocês, né? A gente está naquela parte dos verbos que se apresentam em desacordo com a norma culta. Ainda falta a segunda parte, que são os verbos que têm mais de um sentido. E como eles têm mais de um sentido, tem mais de uma regência. A gente vai passar o mês todinho só estudando regência verbal agora.
É complicado, tá? Então dá uma analisada aí legal. Mas mais uma vez, muito obrigado, tá? Tchau, professor. Tchau.